Aleluia. O que faz a diferença entre receber ou não o milagre é ter fome e sede da palavra de Deus. Essa é a primeira característica da multidão do milagre. Foram atrás de Jesus no lugar deserto. Já estava anoitecendo. E ali eles estavam com fome, porque já anoitecia. Jesus se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E mesmo com fome, eles estavam ali para ouvir a palavra do Senhor. Livro Mateus, capítulo 4, versículo 4. E ele, porém, respondendo, lhe disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquela multidão ali, faminta, não estava nem aí para comida. Eles queriam se alimentar dos milagres, queriam se alimentar da palavra do Senhor, porque Jesus ensinava as multidões. O povo tinha prazer de sentar, parar, ouvir Jesus falar, porque Jesus, glória a Deus, falava com muita autoridade, e ele realmente, quando falava, o milagre acontecia. Glória a Deus. Jesus então disse para os discípulos: dai de comer vocês mesmos. Glória a Deus. Era humanamente impossível alimentar aquela multidão naquele local deserto. Os discípulos falam: Senhor, mesmo que nós fôssemos e comprássemos e trouxéssemos 200 dinheiros em pão. Deixa eu ler aqui. Versículo 37. E ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-vos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Glória a Deus. 200 dinheiros de pão era muita coisa. E como é que trazia tanto pão nas costas para alimentar uma multidão daquela? Jesus bem sabia que era impossível para eles alimentar aquela multidão naquele local. Aleluia. Meus irmãos, às vezes nós vamos nos deparar com algumas impossibilidades. Mas é aí que Jesus, ele se apresenta. Era uma impossibilidade alimentar aquele povo ali. O povo já estava com fome. E ele ainda fala com os discípulos, Jesus fala aos discípulos: dai de comer vocês mesmos. Aleluia. Muitas vezes, diante da impossibilidade, o Senhor ainda nos desafiará. Glória a Deus. Ele lançou o desafio. Como alimentar aquela multidão? Como alimentar aquele povo naquele local? Muitas vezes nós vamos ter uma planilha, vamos fazer as contas, a conta não vai fechar. O dinheiro não vai dar para cobrir as despesas. E aí, como é que nós vamos fazer? Diante das impossibilidades, muitas vezes Deus permitirá que sejamos desafiados. E o Senhor Jesus estava ali desafiando os discípulos. Glória a Deus. Versículo 38. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos realmente não daria para alimentar aquela multidão. Havia uma impossibilidade, havia um desafio, mas a multidão estava sedenta. A multidão estava ali para se alimentar da palavra. Glória a Deus.
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus teve compaixão da multidão. Ele se responsabiliza por você, mesmo que você não entenda nada. Eu não estou entendendo nada, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que eu vou fazer, Senhor. Mas você precisa confiar, mesmo sem entender. Glória a Deus. Aleluia. No livro de João, capítulo 6, versículo 8, fala bem assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Tiago, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Aleluia. 5 pães e 2 peixinhos e uma grande multidão. Diante de um desafio estavam ali os discípulos, e aquilo ali era uma grande impossibilidade, mas tinha que cuidar daquele povo. Jesus teve compaixão da multidão, que eram como ovelhas que não têm pastor. Aquela multidão também não era uma multidão qualquer, era a multidão do milagre. E o Senhor se compadeceu deles. Glória a Deus. Estavam ali por Ele, estavam num lugar deserto. Eram dias difíceis naqueles dias. João Batista havia sido decapitado. Os seus discípulos estavam dispersos. Estava todo mundo num lugar deserto. A Bíblia não fala se quem estava ali eram os discípulos de João. Aleluia. Mas naquele lugar havia uma multidão. E Jesus se compadeceu daquela multidão. A multidão do milagre. A pergunta que eu vos faço nesta hora, meu irmão, minha irmã, e aí, você quer receber milagre? Quer receber a bênção? Tenha fome e sede da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. E havia então um impasse, uma impossibilidade, um desafio e uma solução que o Senhor Jesus estava apresentando ali naquele momento. Mas esta solução viria através de um milagre. Talvez para você as coisas estejam tão difíceis. Você já fez em uma planilha, você já fez as contas, a conta não fechou. É uma impossibilidade. Mas, aleluia, Jesus estava lá com os discípulos. E havia agora entre eles o fator milagre. Meu irmão, está difícil. Você precisa contar com este fator. O fator milagre. Aleluia. É uma impossibilidade? É um desafio? Existe uma solução. E esta solução vem através de um milagre. Você confia? Glória a Deus. Um menino com 5 pães e 2 peixinhos. João 6:11. Continuando. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Ao versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Glória a Deus. A multidão foi alimentada por um milagre. Aleluia. Jesus, ele se responsabilizou por aquela multidão ali. Glória a Deus. E agora, para finalizar, ele multiplicou os pães, os peixes, mas ele agradeceu. Antes de sair reclamando por aí, meu irmão, agradeça. Tenha gratidão por aquilo que Deus te deu, ou que Ele quer fazer na sua vida.
Muitas vezes as pessoas não recebem milagre porque também não têm estrutura para receber milagre. Eles veem ali os desafios, eles veem as impossibilidades e eles não contam com o milagre. E começam a murmurar. Murmura e não recebe. E começam então a andar em círculo e volta para o final da fila. E não se alimenta nunca. Glória a Deus. Aleluia. O segredo para multiplicar pães e peixes é a gratidão. Então, quando você estiver passando por uma adversidade, ao invés de murmurar, agradeça. Aquele povo ali estavam passando por um momento, eram dias difíceis. A vida não é fácil para ninguém. Mas aquelas pessoas ali, eles tinham fome e sede de justiça e de ouvir a palavra do Senhor, e por isso eu estava ali. Então, esta atitude deles chamou a atenção de Jesus, que se compadeceu da multidão. Glória a Deus. E ele decidiu alimentar a multidão. Mesmo nos dias difíceis, Deus estará trabalhando na tua vida. Mesmo diante das adversidades, Deus estará trabalhando na sua vida. Agora, se murmurar, não recebe. Glória a Deus. O princípio para receber e multiplicar pães e peixes, é agradecer. Então vamos recapitular para fechar essa palavra? Primeiro, nem só de pão viverá o homem, você precisa de ter fome da palavra. Segundo, até haverão mesmo impossibilidades, haverão desafios, glória a Deus, mas o Senhor vai te apresentar a solução, que é através do fator milagre. Aleluia. E você precisará contar com o milagre. Você precisará ter fé e ter gratidão. Agradeça pelo pouco que você tem. Mas, Senhor, são só 5 pães, são só 2 peixinhos, Senhor. Eu também não quero mais ser crente, não. Eu também não quero mais servir a Deus, não. 5 pães, 2 peixinhos, para esta grande multidão. Aleluia. Você vai murmurar ou vai acreditar no milagre? Você vai murmurar ou vai contar com o fator milagre? Aleluia. Jesus vos apresenta uma solução nesta hora. Se até agora foi tão difícil para você que você não encontrou saída, acredite no milagre, porque tem multiplicação de pães e peixes. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Eu sou Wesley Santiago. Pense nisso. Aleluia.